Alegria é o fruto da salvação operando em você. Amém? Glória a Deus. Não precisou tomar nenhuma pinga para ficar alegre. Amém? Até porque não deu tempo ainda. Ok? Você está alegre só porque é o fruto da salvação em você. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Semana passada não tivemos o Soma, né? Irmãos, feliz pela tua presença, né? Vendo aqui alguns irmãos preciosos novamente. Alguns irmãos estão fazendo o Enem, outros vestibular, outros estão fazendo nada. É assim a vida, né? Amém? Confesso aos irmãos que essa reunião só tem sentido se você estiver aqui. Amém? Quando você começa a faltar, eu tenho vontade de não fazer mais ela. Então, se você gosta dela, preserve ela. Vindo. Amém? A gratidão, irmãos, é isso aí. Eu sou grato a Deus por estar com os meus irmãos, por receber uma palavra, e eu valorizo isso. Porque tudo aquilo que nós não valorizamos, não somos gratos, Deus, como é bom, né? Ele acaba tirando de nós, porque Deus não quer que você esteja nada que seja ruim, né? Você fala tanto, é ruim esse emprego, eu detesto esse serviço. Aí Deus, quando é na hora de mandar embora o primeiro, Deus fala para o teu chefe, manda meu filho, porque meu filho está sofrendo aqui. Eu não quero que meu filho sofra aqui, então ele vai ser o primeiro a perder o emprego, para minha glória. Aí depois você fala, como é que Deus permitiu perder o emprego? Não, foi você que pediu para ele para sair. Amém? Então não peça para sair, se você não quer sair mesmo. Amém? Então dê graças a Deus. Amém? Eu gostaria de ministrar uma palavra, né, muito importante, que eu gostaria de conduzir a igreja a uma maturidade. O tema da ministração hoje é as duas valas e o caminho do amor. As duas valas e o caminho do amor. Pai, nós te damos graça porque fomos alcançados pelo teu favor, pela tua graça, e podemos estar aqui hoje, ó Deus, para participar da ceia, para congregar com os nossos irmãos, para ouvir a tua palavra e sermos edificados. Só que cada um aqui seja de fato, tenha um coração de fato disponível para receber a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto principal da pregação hoje é Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas vamos ler mais alguns textos aí desse capítulo, amém? Paulo está aqui, escreveu para uma região da Galácia, amém, que estava ali tendo a influência de crentes judaizantes, que eles acreditavam que tinham que ter Jesus mais alguma coisa, para serem salvos e para viverem a vida cristã. Não só a salvação, mas como toda a vida com Deus. E Paulo escreve, né? E chega no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, ou valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Verso 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão,
Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então aqui dá um texto muito importante, tem vários ensinamentos aqui. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui basicamente 3 tipos de pessoas. Ou que eu estou chamando aqui de 2 valas e um caminho. A primeira vala, né? Vamos colocar ao lado direito essa primeira vala. São aqueles que acham que podem se autossalvar. Amém? Aqueles que acham que pela sua própria força podem se salvar. Essa é a primeira vala. A segunda vala, né? São aqueles que acham que depois de conhecerem a graça, pode usar a graça para sacanagem. Estou usando essa palavra sacanagem para você não esquecer dela. Às vezes tem que usar uma palavra forte. Amém? Então, primeira vala é aqueles que acham que pode se salvar pelo cumprimento da lei, pela sua própria obediência. Esse povo aqui, lado direito. Do lado esquerdo, aqueles que usam a graça para sacanagem. E no meio aqui são os filhos maduros que caminham no amor perfeito do Pai e no amor uns para com os outros. Então vamos falar primeiro daqueles que estão na primeira vala, do lado direito aqui. Os que acham que podem se autossalvar ou se auto-justificar diante de Deus. Irmãos, por incrível que pareça, né? Essa parte aqui do lado direito, ela representa a maior parte da fatia dos que se dizem cristãos. Vamos usar o Brasil aqui. Cristão aqui no Brasil é todos aqueles que dizem que acreditam em Jesus, de alguma maneira. Nós podemos aqui colocar os protestantes e os católicos. Ok? Eles dizem que acreditam em Jesus de alguma maneira. O texto mostra que eles não acreditavam aqui. Paulo está advertindo para eles não cair nesse enrodo de acreditar que além de Jesus é necessário mais alguma coisa para que você se salve. Paulo tinha pregado o evangelho para aqueles irmãos, e aqueles irmãos começaram bem a caminhada com Deus, mas o que aconteceu? Os crentes judaizantes, eles apenas acrescentaram um pouco de fermento, apenas acrescentaram alguma coisa a mais a eles do que para que eles pudessem ser salvos. Ou seja, Jesus não é suficiente, a obra de Jesus não é suficiente para nos salvar. E quando eu falo de salvação, não estou falando apenas da salvação do inferno, mas todo tipo de provisão que você precisa de Deus. Ou seja, Jesus não é suficiente para prover tudo para nós. A cruz não foi suficiente para nos salvar plenamente de todas as coisas. É necessário mais alguma coisa. E o interessante aqui, o que os judeus acreditavam que era necessário, os judeus que estavam se convertendo, que era necessário você crer em Deus, crer em Jesus e se circuncidar. Em outras palavras, era necessário crer em Jesus e fazer a operação da fimose. Se você não operar a fimose, você não é salvo. Está entendendo, queridos? O judeu se orgulhava disso, desse ato exterior, né, no órgão masculino, como objeto para serem salvos. Você observe que se você for parar para pensar, sempre a religião é uma coisa muito ridícula. Jesus veio, fez o trabalho, mas ele só deixou alguma coisa a mais. Vá no médico e opere a fimose. Então será salvo. E toda a glória seja para a operação da fimose. Agora isso aqui parece uma coisa simples, né? Jesus mais alguma coisinha. Como alguns, né? Se você conversar com algumas pessoas religiosas, por exemplo,
que acreditam que nós temos que cumprir os 10 mandamentos, eles vão dizer que eles dividem a lei. E vão dizer que a lei cerimonial, Jesus cumpriu a lei cerimonial na cruz. Mas a lei moral, Jesus não cumpriu. E são os falsos moralistas, que dizem que nós precisamos ainda, crer em Jesus e cumprir os 10 mandamentos. Esses dias, uma pessoa veio me questionar uma postagem minha, e aí eu derrubo essas pessoas fácil, Pelo menos, tem umas assim que é fácil derrubar eles. Eles falam, nós temos que cumprir os 10 mandamentos. Aí eu pergunto, você guarda o sábado? Aí ele falou, não, mas é que agora não é mais o sábado, agora é o domingo. Aí eu falei, vai tomar banho. Tá de brincadeira. E de fato, nem os judeus guardavam o sábado, porque todos quebraram a lei. O fim da lei é Cristo. Jesus nunca dividiu a lei. A Bíblia nunca divide a lei. É a lei de Moisés. Mas a religião, para justificar Jesus mais alguma coisa, eles dividem a lei. Jesus cumpriu sua parte da lei. Mas a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. E nele nós somos feitos justiça de Deus, porque ele atribuiu agora a sua justiça a nós pela fé. Amém? Agora preste atenção. Toda vez que nós acrescentamos Jesus mais alguma coisa, Paulo está dando uma sentença muito séria. Desligados estais de Cristo. Decaístes da graça de Deus. Então isso é sério, querido. Cuidado com aqueles que dizem para você, Jesus mais alguma coisa. Está entendendo? Agora vamos aproveitar que semana passada foi a comemoração da Reforma, Reforma protestante, onde Martinho Lutero ali, se levantou contra uma série de coisas que estava acontecendo na Igreja Católica naqueles dias. Vamos aproveitar para entender algumas coisas. Então, há 500 anos atrás, a Igreja multiplicou a fimose aqui, e muitas vezes a circuncisão. A Igreja confiava em observâncias externas, e isso havia suplantado a fé no Evangelho. Ou seja, a igreja adicionou um monte de coisa além de Jesus. Um monte de coisas. Cerimônias se multiplicavam de maneira excessiva sobre a ordem do Vaticano. Missas eram realizadas em favor das almas, para que elas saíssem do purgatório. E naquela época, para que se celebrasse tais missas, era necessário se pagar um bom valor para que a igreja realizasse a tal missa. Para tirar a alma do purgatório. Ou seja, você não vai nem para o céu, nem para o inferno. Você tem que passar pelo purgatório e só a igreja tem autoridade para tirar você do purgatório. E para tirar você do purgatório tem que pagar um bom valor. Nesse cenário, então, onde vendiam indulgências para que o pecado fosse perdoado em plena luz do dia. Tudo isso era para enviar dinheiro para que o Vaticano fosse, ali em Roma, fosse construído. Quanto mais necessidade de dinheiro, mais o Evangelho é vendido em nossos dias. Se você trouxer o contexto da igreja naquela época, de Martinho Lutero, que era a igreja católica, e trouxer hoje para o cenário das que se dizem igrejas evangélicas, você vai observar que isso tem acontecido à luz do dia, nas emissoras de rádio, na televisão. Você observa pessoas em nome de Deus vendendo o evangelho. Por isso, até projetos que nós temos que fazer na vida da igreja, que haja necessidade de uma demanda de dinheiro muito grande, eles são perigosos. Porque aí acaba que o desespero pelo dinheiro, você acaba vendendo o evangelho, que é de graça. Você está entendendo, querido? Então, Martinho Lutero, ele veio através de uma revelação que recebeu de Deus e testemunhou
de maneira enfática contra a salvação por meios externos. Ele se levantou drasticamente contra isso. A pregação de Jesus, mais alguma coisa. Ele também defendeu que agora todos nós somos sacerdotes diante de Deus. É a mesma coisa que Paulo estava combatendo aqui. Paulo estava fazendo uma varredura. Paulo estava fazendo aqui um protesto contra qualquer coisa, qualquer ensino que fosse Jesus, mais alguma coisa. A circuncisão foi algo grandioso para os judeus, e muitas vezes eles confiavam nela, mas Paulo declara que ela de nada trazia proveito para eles. A ceia, o batismo e as práticas relacionadas aos nossos cultos são adequadas e proveitosas, mas nenhuma delas deve ser feita em qualquer medida ou grau como fundamento da nossa esperança de salvação. Ou seja, nós somos salvos apenas pela graça e ponto final. A tua graça me basta. Amém, queridos? O principal ensino desse texto é de que a justificação de um pecador aos olhos de Deus se dá pela fé em Jesus Cristo, e somente nisso. Por isso ele afirma, em Jesus Cristo nem a circuncisão se aproveita para nada, nem em circuncisão, mas a fé que trabalha por amor. Aqui Martinho Lutero, na sua experiência de libertação dessa vida que tentava se relacionar com Deus por barganha, ele nos traz alguns ensinos poderosos. E o principal dele é: o justo viverá pela fé. Amém? Diga, o justo viverá pela fé. Essa era uma ideia nova para Martinho Lutero, pois o mesmo ainda buscava encontrar a salvação por meios externos. Lutero jejuou por muito tempo até que foi encontrado desmaiado de fome. Lutero era alguém que vivia atormentado, tentando agradar a Deus para encontrar de alguma maneira a salvação. Isso é terrível, queridos. Ele era extremamente zeloso com a salvação pelas obras. Em uma peregrinação dele a Roma, esperando encontrar ali tudo o que lhe fosse útil e santo, ele ficou desapontado em sua busca, mas ainda assim encontrou lá o que mais procurava. Na falsa escadaria de Pilatos, enquanto a subia de joelhos, o texto de Wittenberg novamente soou em seus ouvidos como uma trovoada: o justo viverá pela fé. Ao esse homem ter o contato com o livro de Romanos e ler o justo viverá pela fé, isso iluminou o seu coração, isso saltou como uma verdade no seu coração. Então aquele homem que rastejava naquelas escadarias fazia isso pela última vez, porque agora os olhos do seu coração tinham sido abertos e encontrou ali a grande libertação do Evangelho. Amém, queridos? Seu coração teve uma revelação profunda. O justo viverá pela fé. Ah, isso é algo tremendo. Amém, queridos? Você tem tido revelação? O justo viverá pela fé. E somente pela fé na obra que já está consumada. Agora, quantas pessoas como Martinho Lutero estão, buscando se autossalvar através de suas próprias obras? Quantas pessoas? Quantos você conhece que estão buscando se salvar por suas próprias obras? E é nesse ponto que precisamos entender que um pouco de fermento leveda toda a massa, e por isso que não tem ensino neutro. Se você observar, irmãos, esse é o papel de um presbitério, esse é o papel de um bom cristão. É cuidar com aquilo que é ensinado para os seus irmãos. Muitas pessoas questionam, por que você faz algumas publicações, por que você não deixa? Alguns até acham que nós não deveríamos falar nada, afinal de contas, as outras igrejas. Como é que ficam as outras igrejas? Irmãos, se nós pensarmos assim, que amar os nossos irmãos é deixar eles no erro, isso na verdade é falta de amor. Se Deus tem aberto os nossos olhos, que o justo viverá pela fé, nós começamos a ver algumas coisas. Ontem a gente viu uma postagem, até o Lucas colocou, meu Deus, aí o Jones não aguentou e colocou uma postagem grande. Eu já estou preparando até que vou receber uma ligação por causa disso.
Então alguns acreditam que Jesus me salvou, mas eu preciso agora manter minha salvação pela minha autossantificação. Pois sem ela ninguém verá Deus, pensam os religiosos. Nós falamos semana retrasada, né? Que tudo é pela graça, queridos. Santificação é o quê? É apenas o apelido do nosso crescimento da consciência da graça, que se manifesta como fruto, que é o amor. Quanto mais consciente da graça eu estou, mais santificado eu estou e mais amor eu estou dando, porque recebi muito amor. De graça eu recebi, de graça eu dou. Agora, o que muitos chamam de santificação é exatamente aquilo que os fariseus ensinavam, ser zeloso da lei, ou de uma lista de comportamentos. E agora o que contamina, né? E o que, como eu me santifico, está relacionado com a negação de qualquer prazer. Não posso sentir prazer. Irmãos, o que teve de gente, né, nas épocas, os chamados piedosos. E tem muita gente que se baseia em muito avivalista, em muitos chamados heróis da fé, mas que na verdade foram pessoas religiosas, que viviam baseado na sua própria justiça. E que negavam qualquer prazer, né? Tipo João Batista. João Batista, a Bíblia diz que não teve nenhum maior do que ele no tempo da lei, mas que ele é o menor no reino de Deus. Ele é o maior, ele é o supra-sumo da lei. Ele é a figura do crente que vive na lei. O cara que se veste esquisito, porque não quer ser vaidoso. O cara que vai pregar e ele fala ar-condicionado, não. Tem que ser no deserto, porque eu tenho que pagar o preço. Quanto mais difícil for a vida do cara, mais santificado ele crê que está e mais agradando a Deus ele crê que está. Sorriso, isso é coisa de gente que não tem Jesus. Amém? Vida difícil, tem que ser difícil. Quanto mais difícil, melhor. Vamos pagar o preço. Se a tua vida está muito fácil, tem alguma coisa errada. Tem que sofrer, querido. Sabe aquele autonegação? Não. Que ele cresça ou diminua é, na verdade, que ele cresça ou me anule. Eu não tenho mais nenhum desejo, eu não posso ter mais alegria. Se eu sentir vontade de comer uma carne, eu não vou comer essa carne, porque é da carne. Está entendendo? Se eu gosto de uma menina, deve ter alguma coisa errada. Sou solteiro e gosto de uma moça, meu, tá errado, tá amarrado, Satanás. Sai da minha vida, diabo. Sexo no casamento é só para procriação. Tapa os olhos aí, mulher. Tapa os olhos. É só para procriação. Qualquer coisa diferente do sexo. Eu escutei uma história aí recentemente de que o rapaz, né, ele voltou para a igreja, ele reconciliou com a igreja que ele é quando era criança. Mas pensa aquela igreja religiosa, né? Eu já estou orando para ele desviar de volta. E aí, quando foram casar, a esposa dele ganhou uma lingerie especial. E aí, quando ele foi usar, o cara falou, tá amarrado, Satanás, sai da minha vida. Cão. Imagine que coisa do Satanás isso, irmãos. Não é do Satanás isso? Deus o livre e guarde. Normalmente esse tipo de cara, a esposa, ele mantém esse jogo. Aí ele dá uma olhadinha na esquerda e na direita. Tá entendendo, né, querido? Tá entendendo, né? A minha não pode, então eu vou dar uma olhadinha pro outro. Do meu irmão, né? Espero que não seja a minha, amado. Aleluia. Amém? Eu te amo, amém, querido? Como eu falei aqui, essas pessoas não entenderam que santificação é apenas o apelido do seu crescimento em consciência na graça. E jamais santificação é uma proposta de esforço próprio. Toda vez que você perceber que não está andando santificado, não tente na sua força, apenas reflita em quem Jesus é e o que você é em Jesus. Só isso. Conforme Jesus santo é alguém livre para amar. Quanto mais santificado se é,
mais voltado se fica para o próximo e menos egoísta nos tornamos. Por quê? Como eu falei semana retrasada. Porque aumentando a consciência da graça, tenho vontade de doar graça. Quem se sente muito perdoado, esse muito ama. É o que diz a Bíblia. Amém? Então, nós temos aqui, além de usar o exemplo de Lutero, nós temos aqui outro exemplo para usar desse tipo aqui, dessa ala aqui dos legalistas. Dos que pensam que pode se auto-justificar, se auto-salvar. Nós temos exemplo do irmão mais velho do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Que é aquele que não abandonou a casa do pai, mas ele ficou na casa do pai, mesmo assim não era um filho maduro. Ele estava nessa vala aqui da religião, do legalismo. E algumas afirmações ele faz no texto de Lucas, nós não vamos ler agora porque não dá tempo, mas você lê na sua casa, Lucas 15. No versículo 29 ele faz uma afirmação. Há tantos anos que te sirvo. Ou seja, ele acalentava que era o serviço que ele fazia, que agradava o coração do pai. É aquele tipo de pensamento, né? É aquele tipo de irmão que mantém um registro de tudo que faz para barganhar com Deus e para barganhar com o próximo. É esse tipo de pessoa que tudo que faz de bom guarda num depósito para barganhar depois. Não entendendo que o que Deus deseja agora é o nosso relacionamento como filhos. A segunda afirmação que ele faz é: jamais transgredir uma ordem tua. Está lá no verso 29. Aqui nós podemos ver o orgulho produzido pela lei. Ele diz: jamais transgredir uma ordem tua, mentiroso. Que todos nós quebramos a lei. Ele está dizendo que jamais transgredir uma ordem tua. Sabe aqueles caras que batem no peito? Eu não sei porque eu posso estar sofrendo. Afinal de contas, eu nunca fiz nada de errado. Se vocês fizeram, foram vocês. Eu aqui nessa comunidade, se dependesse de mim, essa comunidade seria a melhor comunidade de Curitiba. Porque, afinal de contas, eu sou o cara. E esse cara sou eu. Está entendendo? É aquele marido que é tão cheio de justiça própria que ele acha que a esposa ganha um grande presente de casar com ele. Presente de grego. Está entendendo, querido? Quem anda pela lei tem um coração cheio de justiça própria. Justiça própria é aquilo que você tenta se justificar por suas regras, restrições e regulamentos. Se fazemos algo para Deus e para o próximo, isso deve ser fruto de um privilégio. A terceira afirmação que ele faz aqui: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, era aquele filho que vivia com desejo oculto no coração. Mas como é aquele filho da lei, ele sempre espera merecer. E como a lei condena os melhores e a graça justifica os piores, ele nunca se sente com fé suficiente para desfrutar da herança. Porque ele está esperando merecer. Está entendendo? Ele está esperando. Ele pergunta: o que é que eu preciso, qual dos mandamentos que eu preciso fazer para comer essa carninha aqui? E ele está tentando, ele fica na casa do pai tentando cumprir todos esses regulamentos para que ele esteja apto para comer o negócio. Aí de repente o pai vai lá e dá para o filho que aprontou e ele fica nervoso. Eu que estou aqui há tanto tempo, como é que eu não estou no louvor ainda? E o Murilo que chegou agora, de Colombo, já está tocando bateria. Está entendendo, meus amados irmãos? A lei nos impede de desfrutar a herança. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz: o herdeiro enquanto é menor, em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Então esse é o legalista, é o cara que anda por regulamento, cheio de justiça própria, acha que pode se santificar pela sua própria força, acha que é o melhor que todos, acha que obedece toda a lei, e no final das contas, decaiu da graça e está desligado de Cristo. Essa é uma vala. Acredita, irmãos, que nós batemos muito contra essa vala. Faz tempo que nós estamos batendo nela. Faz 3 anos. Mas eu descobri que nós caímos para outra vala agora. Tem a segunda vala.
Os que acham que pode viver na sacanagem por causa da graça. A segunda vala são os que usam a graça para aprontar todas. E Paulo está dizendo, você estava nessa vala, mas agora, da justiça própria, não use da sua liberdade para libertinagem. O cara cai na outra vala. Eu notei algumas coisas aqui. Não é aquela pessoa que tem o pensamento, afinal de contas, agora eu sou perdoado, amado, justificado. Eu não sou como esse pessoal daqui, Entendeu? A gente fica olhando para as outras igrejas. E nós falamos, eu não sou que nem esse povo aqui, da lei. Agora nós somos da MAI, da graça. Entendeu? Está entendendo? Agora eu bebo mesmo. E agora minhas fotos no Facebook é só enchendo a cara. Eu sou da graça. Só que nem aquele povo lá daquela igreja que o pastor proíbe todo mundo de beber. Eu sou aqui da MAI. E na minha igreja pode beber. Na minha igreja, né? Desce Redondo. É a igreja do Desce Redondo. Porque afinal nós não somos quadrado. Que Desce Redondo. Está captando, querido? E ainda ele bebe em nome de quem? Em nome do Cleberson. Porque na minha igreja me ensinaram que eu posso beber. Eu não sou mais esse legalista da corte aqui, sabe aquela igreja? Você está em qual igreja? Da corte? Romance real? Escolhi esperar até os 50, 60 anos. À espera de um milagre urgente. O milagre urgente é lá na Mundial, queridos. Eu não sou desse povo aqui. Está entendendo? Você até estufa. Agora, você cai nessa vala aqui. Relacionamento sem compromisso. Defraudação. Noivado com fandangos. Casamento. Vamos morar junto. E se não der certo? Pai é pai. Estamos na graça. Deus entende. Está entendendo, queridos? Eu brinco que eu sou um cara que leva muito a sério, nossa igreja, quero dar um aspas aqui, nós levamos muito a sério o casamento. Não quero falar para os irmãos bem claro aqui, nós não acreditamos em relacionamento sem propósito, relacionar por relacionar. Nós não acreditamos em gente que faz noivado com fandangos. Nós não acreditamos em desvalorização da cerimônia, das testemunhas, da igreja, dos pais. Nós acreditamos que casamento é coisa séria. Nós acreditamos na aliança, nós acreditamos no Espírito de Cristo, que é o Espírito do amor. Paulo está falando, vocês não deem lugar à carne. Sabe o que é dar lugar à carne? Qualquer desejo que eu tenho agora desenfreado, todas as taradices que eu tenho, eu vou soltando elas. Afinal de contas, eu estou aqui na Igreja da Graça, na comunidade Amai, a Igreja da Graça, na Nova Aliança, até Telestai. Congregar com os irmãos eu vou quando dá. Vou vir se não tiver com sono. Não tiver outra coisa para fazer. Se eu conseguir adiantar a maionese no sábado. Se as crianças lá do meu GP vão ficar de lado. Se os jovens vão se perder. Eu não tenho nada a ver com isso, queridos. Afinal de contas eu sou da graça. Interessante que Paulo falou, eu preguei, em Atos ele fala, eu preguei para vocês tudo. E tenho paz que agora não vou ser responsável pelo sangue de vocês. Eu tenho consciência que eu não posso desaparecer do mapa
e simplesmente dizer para a congregação que eu não tenho mais nada a ver com vocês, que eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, e que o que eu tinha que falar eu já falei e estou indo embora, de qualquer maneira. Eu sou consciente. Sou consciente que a graça me produz responsabilidades. E afinal de contas eu nem preciso de congregar porque eu sou a mensagem. Eu não preciso mais servir, que estou na graça. Agora posso ser preguiçoso no amor. Irmãos, nós estamos precisando de acolhedores. Chegar cedo aqui é coisa para esse povo aqui, ó. Lembra uma semana de jejum para um encontro? Trabalhar lá firme? Não, agora eu sou da graça. Acolhedor? Estou precisando de acolhedor? Acolhedor. Quem é acolhedor? Irmãos, nós vamos abrir nossa casa para falar do Evangelho. Casa, terra, câmbio. Casa, né? A tua, né? Quem está entendendo, queridos? Quero que você comece a refletir o quanto a minha vida e a sua se parecem com Jesus e com Paulo. E para muitos, o favor de Deus só está envolvido com riqueza. E para muitos, graça só está envolvido com libertinagem. Com sacanagem. Irmãos, que eu vejo de postagem, eu sou amado por Deus. E a mulher está colocando uma foto quase nua na internet. Você é amada por Deus, querido, mas não me ama. Favor de Deus está sobre mim. Pelada. No Facebook. É ou não é? Tá cheio ou não tá, queridos? Só cego que não enxerga. Ou aqueles que a mulher furou o olho. Um lado aqui é aqueles que acreditam que só uns são os ungidos. No outro lado aqui, está aqueles que não respeitam a autoridade. Está entendendo? Agora eu posso falar com qualquer um, com minhas autoridades. Na verdade, eu não deveria falar com ninguém de qualquer maneira. Mas agora, eu sou ungido também de Deus. Aqui acredita que só tem os super pastores. Aqui não trata com dupla honra aqueles que os instruem na palavra. E trata de qualquer maneira. Sabe o que é dupla honra aqui, querida? Dupla consideração. Porque caiu na libertinagem. Um é aquele que pensa que o prédio é sagrado, essa turma aqui. O outro é aquele que diz que é a igreja. E agora não precisa mais congregar. Está entendendo? Congregar, irmãos, compromisso. Eu sou aqui da MAI. Não sou daquele povo lá, ó. Eu sou aqui da MAI. Libertinagem, querido. Eu queria que você falar com muita autoridade aqui em nome de Jesus. O que é que você viu mudar na minha vida depois que eu estou pregando há 3 anos? Você está vendo eu sacanear minha esposa? Você está vendo eu estar andando de maneira indecente na minha postura diante dos irmãos, com as irmãs da igreja, no Facebook, com o meu trabalho, na relação com os meus irmãos? Então, que graça que você tem ouvido? Qual que é a graça que você está ouvindo que não é que eu estou falando? Antes você tinha que prestar conta de tudo aqui. Mas agora eu sou da graça. Não presto conta mais de nada para ninguém. E, afinal de contas, eu sou dono do meu próprio nariz. Se eu vou fazer a reunião da igreja semana na minha casa, eu faço se quiser. Se não quiser fazer, mudo para outro dia. Se não quiser, no outro dia, não faço. E se que alguém quiser me cobrar, eu paro. Porque, afinal de contas, eu sou da MAI. Eu sou da graça.
Um é aquele que se isola do mundo. Sabe aquele crente que se isola do mundo? Não participa mais de festa de aniversário, não tem contato com os parentes, não tem contato com os amigos, nada disso. Outro é aquele que ele não se isola do mundo, mas se associa com as obras infrutíferas do mundo. Paulo fala, não se associe com as obras infrutíferas. Ou seja, eu posso estar me relacionando com alguém que tem uma série de comportamentos indevidos. Eu estou ali porque eu amo aquela pessoa, porque eu quero ser sal na vida daquela pessoa, porque eu quero ser luz na vida daquela pessoa, mas aqui tem aquele povo da libertinagem que fala, não só anda junto, mas se associa. Não tem diferença. Uma coisa que eu vi que virou moda em muitos lugares é até pastor ficar falando palavrão. A Bíblia diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, só aquilo que for transmitir graça. Eu não consigo ver graça em alguém que está falando palavrão. Mas aqui, né, aquele ali é careta, aquele ali, né, linguajar pentecostal. E aqui é os da libertinagem, do palavrão, da sacanagem. Sabe o que é o pior? Em nome de Jesus. Em nome da graça. Em nome da graça, queridos. Um aqui é o legalista do dízimo. Ele se orgulha por dar os 10%. E acredita que toda a sua prosperidade está ligada porque ele dá 10%. Aqui está o time da libertinagem. Ele fala, sabe o que é bom lá na nossa igreja? Lá não tem dízimo. Em outras palavras, ele está dizendo, lá nós somos o povo avarento. Ou seja, eu saio lá da vala do legalismo, da justiça própria, e eu vou cair lá na outra vala agora. Eu quero perguntar para você, onde é que você viu no Novo Testamento que é para nós sermos avarentos? Mas eu sou avarento em nome da graça. Em outras palavras, eu sou avarento em nome de Jesus. Irmãos, isso são coisas terríveis. Tem um texto muito forte em Hebreus, se você puder abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Vamos ler um pouquinho antes aqui, a partir do versículo 19. Preste bem atenção. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não a reunir a célula de adolescente, o GP de adolescente, para formar narguile. Porque agora nós estamos da graça. Nós estamos fazendo a reunião do narguile. Vamos incentivar uns aos outros a contrair um câncer, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, vou repetir aqui o texto. Se continuarmos a pecar
deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, em outras palavras, Jesus não vai morrer de novo por você, querido. A graça já está aí como provisão para você não viver no pecado. Não vai ter outro sacrifício. Jesus não vai vir morrer de novo. Ou seja, nós temos o conhecimento da verdade, mas decidimos, mesmo assim, continuar na sacanagem. Mas também uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Eu vou repetir esse versículo, eu acho que ele está bem claro. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Ou seja, queridos, você que conhece a verdade, recebeu a graça de Deus. Não é nem esse povo aqui que está na lei, porque esse povo aqui, a única coisa que resta é eles caírem no pecado mesmo, porque a força do pecado está na lei. Mas você que se diz que conheceu a graça, a verdade de Deus, que te capacita para viver uma vida em novidade, em santificação, em vitória contra o pecado, amando uns aos outros, aí você pega essa graça, essa coisa tão preciosa, chamado Jesus, o sacrifício de Jesus, e você usa esse sacrifício para sacanagem? Você usa esse sacrifício para defraudar o corpo de Cristo? Você usa esse sacrifício para se prostituir em nome de Jesus? Está entendendo, querido? Você usa isso para defraudar a jovem, que você não quer nada com ela, apenas sexo. Isso é coisa séria, meus irmãos. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão, preste bem atenção, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você está entendendo, meu irmão? Sabe, um aqui crê em si mesmo. Ele crê na sua própria obra como justificador e salvadora. O outro aqui, queridos, apenas tem um credo. Sabe o que é um credo? É você dizer alguma coisa que você professa como fé, mas na verdade você não acredita naquilo. É só um credo para você. Ah, vocês morreram com Cristo. Vocês foram crucificados com Cristo. Ah, você declara, eu fui crucificado com Cristo. Mas na verdade para você aquilo é só uma falácia. Não é de fato uma fé, uma confiança completa que se manifesta em boas obras. Está entendendo? Você fala por falar.
credo é você conhecer e declarar algo, sem contudo tomá-la como verdade para a sua própria vida. Você diz algo, mas não tomou aquilo como verdade para a sua própria vida. Esse é o segundo filho lá da parábola do filho pródigo. É aquele filho que pega a sua herança, tem o entendimento da verdade, mas usa essa verdade para viver de qualquer maneira. Vai lá, pede para o pai herança, recebeu herança, que se tornou filho de Deus, mas ainda, por uma mente pervertida do mundo, pelas concupiscências da carne, ele, em vez de viver em novidade de vida, usa essa graça como justificativa para o pecado. Então, na verdade, ele está ultrajando o Espírito da graça. Voluntariamente ele peca, já dizendo, eu vou pecar mesmo, porque eu sei que depois eu tenho o meu perdão. Na verdade, eu já tenho o meu perdão, antes mesmo de pecar. Ou seja, voluntariamente eu peco, é uma decisão minha, eu quero pecar. Eu escolho pecar. E essa vida só produz obra da carne. Caros irmãos, fossem chamados para a liberdade. Todavia não usei a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo aqui está ensinando o antídoto contra uma vida de libertinagem. É o amor. Sabe, um aqui está andando na justiça própria, no legalismo, na arrogância, achando que por si só pode se salvar. E o outro aqui, queridos, está cedendo às paixões da carne. E Paulo ensina aqui que o antídoto para isso é o amor. É nós sermos servos uns dos outros em amor. Sabe, irmãos, vou falar um negócio para você. Isso funciona demais, preste bem atenção. Tem muita coisa que eu faço que não tem nada a ver com uma necessidade pessoal. Porque o amor não busca seus próprios interesses. Eu quero perguntar para você aqui nessa manhã. Eu precisaria, para mim vir a esse soma hoje, eu precisaria, para mim aprender essa palavra, eu precisaria vir aqui hoje? Não, ela está aqui, ó. Por que eu estou aqui? Porque eu sou seu servo em amor. Tem muito aqui que está até me escutando, Deus está falando com você, mas você também não está aqui por causa disso. Você está aqui porque você está aqui servindo uns aos outros em amor. Sabe por que eu moro em Curitiba? Porque eu sou servo seu em amor. Porque se eu não fosse seu servo em amor... Sabe por que eu tenho paciência com alguns irmãos que dá vontade de falar na internet, cara, suma, fuja louco? É porque eu sou servo da igreja, não da AMAI, eu sou servo da igreja de Jesus em amor. Sabe por que eu tenho disposição de às vezes ser atacado na internet? Porque eu sou servo da igreja em amor. Porque como que eu posso receber uma graça tão grande e depois ficar só para mim? Sabe por que eu abro a minha casa toda semana? Porque eu sou servo dos irmãos em amor. Sabe o que acontece nesses dois extremos, nessas duas valas? Um se gloria do seu legalismo, da sua justiça própria, da sua fidelidade, da sua obediência, do seu dízimo, do seu trabalho. E outro se gloria de poder fazer sacanagem em nome de Jesus. Eu não sou aquele povo lá, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso me comprometer, eu não preciso amar, não preciso nada. Eu estou na graça. Ele se gloria da sacanagem. Aí Paulo fala o seguinte aqui, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, esse time, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Estou terminando aqui. Isso aqui que é a fé que opera pelo amor? É a fé que recebe amor. Eu creio no amor de Deus, eu creio na graça de Deus, eu creio que tudo está consumado, eu creio que a obra de Jesus foi suficiente para me salvar e é suficiente para me santificar. Eu creio, eu recebo, é de graça.
eu recebo. É a fé que recebe amor. Mas quando ela recebe esse amor, ela atua pelo amor. Ou seja, ela manifesta obras de amor. Ela recebe amor, ela recebe a graça. Ela recebe a provisão do Pai, ela se sente em paz com Deus. Ela sabe que está perdoada, ela sabe que está justificada. E isso resulta em uma coisa na alma dessa pessoa. Essa alma é tomada por uma poderosa fonte de ação chamada amor. E aí essa fé atua pelo amor. Ou seja, a fé recebe amor e a fé manifesta amor. Ela tem obras de amor. Ó, irmãos, quando você lê Tiago capítulo 2, muitos não conseguem entender Tiago capítulo 2. Tiago fala o seguinte: um diz que tem fé e outro diz que tem obras. Ele fala: pelas minhas obras eu apresento a minha fé. E você, sem obras, como que você apresenta a sua fé? Mas sabe qual que é o contexto? Leia todo o capítulo 2, já no capítulo 1, mas lá pro final ele fala que a religião que Deus espera é nós ajudar os órfãos e as viúvas. Aí no capítulo 2 ele está falando o seguinte: por que vocês recebem com honra os ricos e desprezam os pobres? Ele começa a falar do amor. Ele fala da lei de Moisés e fala da lei perfeita. A lei perfeita é a lei do amor. A lei do reino é a lei do amor. E aí continua no versículo 14, ele fala: você fala que tem fé e eu falo que tem obras. E eu, pelas minhas obras, mostro a minha fé. E você, como que mostra a sua fé? E ele fala: se algum irmão chegar para você, diante de você, e falar que está necessitado, e você despedir ele falando: vai tranquilo, eu vou usar minhas palavras aqui. Fica tranquilo, querido, você é abençoado, Deus vai prover para você. Acaso essa fé pode contribuir alguma coisa para essa pessoa? Ou seja, essa fé é morta. A fé que não produz obras é morta. Ou seja, a fé que não anda em amor, a fé que não produz frutos de amor, é uma fé que de fato não foi uma fé genuína em Cristo, querido. É impossível alguém ter uma experiência profunda com a graça de Deus e você não amar os seus irmãos, e você não amar os seus inimigos. Porque essa fé opera através do amor. Está entendendo, queridos? Ou seja, uma vala está aqui, o do legalismo. A outra vala está aqui, aqueles que falam da graça, mas não conhecem a graça e usam a graça para sacanagem. Mas aqui no meio estão os filhos maduros do Pai. Aqueles que tiveram uma experiência profunda com a graça de Deus. E essa graça tomou tão ponto o seu coração. Foram tão pacificados com Deus através de Jesus, que a única coisa que nos resta agora é essa fé produzir obras de amor. Está entendendo, queridos? Essa fé produzir obras de amor. Uma fé na graça toca as engrenagens da nossa natureza, criando um amor dentro da nossa alma. Ela diz: homem, você está perdoado pelo sangue de Cristo que morreu por você. Como você se sente agora em relação a tudo isso? Qual que é o sentimento que vem no teu coração nessa manhã? Que você sabe que nenhuma condenação há para você, que você está em Cristo Jesus e você é amado do Pai. Isso deve transbordar em você um sentimento que vai desembocar em uma fé que produz obras de amor. Amém, queridos? Aqui é aquela pessoa que faz boas obras, mas ela faz de maneira egoísta, porque ela está tentando ainda se salvar. Aqui é aquele que foi para a libertinagem, que ele acha que o evangelho não precisa ter boas obras. E aqui está o filho maduro, aquele que a sua fé em Jesus Cristo, essa fé que opera pelo amor, constrangiu ele em amor ao ponto de ele manifestar obras de amor. Mas ele não está fazendo aqui porque ele está com medo. Ele não está fazendo aqui para se salvar. Sabe, queridos, eu não estou pregando aqui porque eu estou com medo. Eu não vivo com a minha esposa com medo.
mas sim por causa do amor. O amor de Deus me constrangeu. Eu fui alcançado pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Agora eu decidi não jogar essa graça no pacote, no latão de lixo. Eu quero falar para você em alto e bom som: Jesus não morreu na cruz para que você ande como um pervertido. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz para você tratar a vida sexual de qualquer maneira. Jesus não derramou o sangue dele na cruz para você viver de maneira egoísta, sem se preocupar com seus irmãos. Não, querido. Jesus morreu na cruz para que você fosse constrangido pelo amor dele, para que o amor dele frutificasse através de mim e de você. É a fé que opera através do amor. Isso é o evangelho, o resto é conversa fiada, querido. Jesus é lindo, amém, queridos? Sabe o que vai fazer? Sabe o que essa fé que atua através do amor vai produzir em você? Você não consegue deixar de pregar o evangelho, porque você quer que as pessoas vivam aquilo que você está vivendo. Aí você vai no asilo, aí você vai na casa de recuperação, aí você vai de casa em casa, aí você vai no Facebook, aí você vai no YouTube, aí você vai através do rap, mas você quer que essa mensagem seja conhecida. Foi assim com Paulo, foi assim com Martinho Lutero, são assim com todos aqueles que entenderam a graça de Deus. Essa fé que atua pelo amor faz você viver a vida cristã de maneira intensa. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Graça e ociosidade não combinam. Prega a tempo e a fora de tempo. Está entendendo, querido? Essa graça que opera através do amor vai fazer o teu coração abundar em graça. É muita gratidão no teu coração. Você é cheio de gratidão. Sabe, irmãos, eu sou muito grato por tudo que Deus está fazendo entre nós, amém? Mas eu acho que hoje Deus vai nos trazer para uma maturidade do amor. Filhos do amor. Isso vai encher teu coração de graça, de gratidão. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor deu esse soma. O Senhor nos deu os grupos que nós podemos estar junto com os nossos irmãos. O Senhor nos tem nos dado a sua graça, o seu amor, o seu perdão infinito. A fé que opera pelo amor nos livra do medo. No amor não existe receio. Antes o amor, o perfeito amor lança fora todo medo. Você não tem mais medo. Você está tomado por uma paz no teu coração, uma segurança no teu coração. Amém? E a fé que atua pelo amor nos ajuda em nossas lutas, nossas dificuldades, pois sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. Amém? Que você não seja aquele que caiu na vala do legalismo e nem na vala da libertinagem, mas que você seja aquele filho maduro que tem a fé atuando pelo amor. Amém? Aí você pode dizer assim: então eu não posso pecar mais? Não foi isso que eu falei. 1 João capítulo 2 diz o seguinte, versículo 1 e 2: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado. Eu já preguei para os irmãos que aqui é Paracletos. Amém? Junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Agora tem um detalhe aqui, preste atenção. Quem está aqui como filho maduro, que anda em amor, ele peca? Peca. Mas agora tem uma diferença. Quem está aqui em libertinagem, ele quer pecar, ele decide pecar, ele vive para pecar. Ele gosta de pecar. Quem está aqui, você peca, mas você não tem desejo de pecar. Você não quer pecar. Pecado para você é um acidente.
E quando você peca, logo você sabe que você tem o sangue de Jesus. Aleluia! Que foi derramado na cruz em favor de você, que já perdoou todos os seus pecados, passado, presente e futuro. E você levanta as mãos e diz: obrigado, Jesus, porque mesmo quando eu falho, Senhor, mesmo sem querer falhar, Senhor, eu fui imaturo, eu falhei, Senhor, mas eu tenho o Senhor como meu paracletos diante do Pai. Sabe, querido, que nessa manhã você medite, que essa fé que atua pelo amor faça você receber esse amor pela fé, sabendo que você não precisa mais barganhar com Deus. Amém? Mas também que o sangue de Jesus jamais deve ser usado para justificar uma vida de sacanagem. Pelo contrário, que essa graça conduza eu e você a andar no caminho perfeito, na lei perfeita, que é a lei do amor. Agora as nossas obras não são com medo de ir para o inferno. Agora as nossas obras não são também como os filhos das trevas, mas agora as nossas boas obras são como filhos da luz, filhos do amor, filhos da graça, filhos do favor imerecido. De graça recebei, de graça dai. Amém? À medida que formos tendo maior revelação do amor de Deus, nossa fé será energizada e se manifestará em profunda confiança em Deus e disposição para viver intensamente o propósito dele. Nós vamos tomar todos os asilos dessa cidade, as casas de recuperação, as praças dessa cidade. Diga amém, querido. Com pessoas apaixonadas pelo próximo, porque foram tomadas pela graça e pelo amor de Deus. Cada casa vai ter uma reunião da igreja, porque cada um aqui entendeu o amor e a graça de Deus. O amor lança fora todo o medo. O medo de falar da graça, do amor de Deus, foi lançado fora do teu coração. Toda insegurança foi lançada fora. E nós teremos todas as escolas, todos os orfanatos, as casas, as praças, todas tomadas com a graça de Deus. Porque agora você é filho da graça. Você é filho do amor. Você foi feito do amor. Eu quero te falar uma coisa. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Se você ainda não ama, você não conhece a Deus. Mas Deus veio se revelar aqui nessa manhã como aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, para te dar a vida eterna, única e exclusivamente pela graça, e somente pela graça. Amém? Se coloque de pé. Eu quero te chamar nessa manhã, quero te fazer um apelo aqui nessa manhã. Vamos viver intensamente o propósito de Deus. Vamos viver intensamente o propósito de Deus. Cleverson, qual é o propósito de Deus? Ame-se uns aos outros, como o Pai te amou, em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, graça maravilhosa!